Tudo bem, cafeicultor? Eu tenho certeza que a maioria de vocês plantou um cafezinho esse ano de 2025 para 2026, não é mesmo? E com certeza todo mundo ficou em dúvida entre uma variedade ou outra na hora de escolher. E hoje nós estamos aqui para entender e conhecer um pouco de algumas cultivares, tanto na produção inicial quanto já produtivas. E esse vai ser o assunto do nosso No Pé do Café de hoje. Cafeicultor, hoje nós estamos aqui no Cerrado para reforçar aquele compromisso que a gente tem no canal de trazer informação de qualidade. E uma informação de qualidade nada melhor do que trazer centros de pesquisa, trabalhos sérios, aonde trazem resultados consagrados para a nossa cafeicultura, para a gente ser produtivo e cada vez mais resiliente. E é isso que nós vamos ver hoje. Então já aproveita, deixa aquele like que é tão importante para o nosso canal e já falando nisso, veja a possibilidade de se tornar membro do canal para ajudar a fortalecer ainda mais. E hoje nós estamos aqui em Araxá com o Felipe Santinato, em um campo experimental, onde a gente vai estar discutindo um pouco dessas cultivares. Felipe, primeiramente, muito obrigado por estar recebendo prazer. A gente aqui, estar compartilhando um pouco dos seus conhecimentos, dos seus resultados aqui com a gente. Então vamos lá, só para o cafeicultor situar, nós estamos em que altitude, basicamente, né? Fala um pouco de onde nós estamos aqui, de onde essas cultivares estão inseridas. Hoje nós estamos aqui no Planalto de Araxá, é um dos nossos campos experimentais. Araxá, o Planalto de Araxá, é um lugar que tem bastante café, tem uma produção muito boa, é alto, nós estamos a mais de 1.000 metros de altitude, é um platôzão, tem café de sequeiro e tem café de irrigado. Quais são as principais dores dos cafeicultores aqui, né? O que mais afeta? Olha, o cafeicultor, o maior problema da cafeicultura de fato é a seca, em qualquer região. Tem região que chove melhor, tem região que chove pior, mas a seca, quando ela aconteceu repetidas vezes na última década, em 2015, 2014, né, 2020, 2024, a seca judia demais da produção, joga lá para baixo. O produtor, mesmo com os melhores manejos possíveis, ele sofre demais. E essa lavoura onde nós estamos aqui, qual que é a idade dela, como é que tá? Olha, esse aqui é um material IPR100 do Instituto lá do Paraná, do IDR, desenvolvido lá pelo Moro Cera, pelo Gustavo Cera, são nossos parceiros, colaboradores de pesquisa. É um material muito bom. O IPR100 já é amplamente divulgado aqui no Cerrado. Tem cliente nosso que já tem 500, 600 hectares de IPR100 numa única fazenda. Muitos produtores do Cerrado já têm o IPR100, porque o despertar para o problema de nematóides no Cerrado aconteceu antes do sul de Minas, talvez até antes da Zona da Mata. Apesar que na Zona da Mata que foi descoberto o Catucaí 78515, vermelho, que a seleção dele lá mostrou que ele era resistente a nematóide também. Então é um café resistente a nematóide, resistente à seca. Se você quiser mostrar ali para eles uma parcela da planta em sequeiro, olha como é que está o IPR100 no sequeiro, no ano claro que choveu bem, né? Ele é um dos melhores no sequeiro. Porém, ele não é resistente à ferrugem e ele tem particularidades que o agrônomo, o técnico, tem que conhecer. Por exemplo, ele é um café extremamente vigoroso e extremamente tardio. Toda variedade que é muito vigorosa e tardio, você tem que prestar muita atenção nos níveis de adubação e na forma como você vai distribuir esse adubo. Principalmente o nitrogênio, né? Principalmente o nitrogênio, exatamente. Então, se eu estou numa região fria ou não é uma região fria, mas eu estou num microclima frio dentro dessa fazenda, por exemplo, estou lá em Patos de Minas, é uma região quente. Mas se eu for numa baixada em Patos de Minas, o acúmulo de ar frio é como se fosse uma região fria de outro lugar, até pior, acumula o frio. Uma variedade de ciclo de maturação tardia e ainda muito vigorosa, o que acontece? A indução floral dela acontece muito tarde. É diferente de uma que acontece em fevereiro, janeiro, até um catucaí, por exemplo, que é precoce, a indução dele é lá em janeiro, que é um período quente. Essa aqui a indução vai ser mais tarde. Sendo mais tarde e sendo numa região de acúmulo de ar frio, as gemas vão diferenciar mais para folhas e ramos, você pode ter certeza, do que para flores. Tendo essa condição, somado à água, que pode ser da chuva, como um ano chuvoso como esse, ou da irrigação, e o nitrogênio, você desequilibra essa planta para fazer mais folhas do que flores. E aí a planta fica super vegetada, mas não dá o café.
Ô Felipe, então, resumindo, o IPR-100, ele é para a área aonde eu estou fazendo a substituição, né, por questão do nematóide. Ele é tardio, tem que tomar cuidado na minha adubação, não estender tanto. É muito produtivo, a gente está vendo aqui, mas tem alguns fatores também negativos que o produtor tem que ficar atento. Sim, claro. O IPR-100 tem um pequeno problema. Se você plantar ele em região quente, apesar dele ter um comportamento produtivo muito bom, você tem ele lá em Unai, em Buritis, pivôs de café. Você tem ele em Catalão, com uma média assim, acima de 75 sacos nas 4 primeiras safras. Você tem que tomar cuidado com o bicho mineiro. Ele é um café que dá mais bicho mineiro e ele dá mais ácaro vermelho, com certeza. Aí você investe mais nos seus pacotes tecnológicos fitossanitários e mata o problema. Tudo certo. A gente não enxerga isso como um obstáculo. Esse aqui é o IPR-106, ele está num ano de carga alta, mas ele não é dos mais produtivos. Ele tem uma produtividade média, tem que ser honesto com ele. Certo. Lá na nossa tabela das 18 variedades, ele está ali no meio, não é das mais produtivas. Mas, por que ele está aqui? Ele tem uma resistência seca boa e ele é o café, hoje no Brasil, mais resistente a nematóide. Há mais tipos de nematóide. Então, num produtor que tem uma área de nematóide muito infestada, tem muito problema, ele já introduziu um Catucaí 78515 e mesmo assim deu nematóide, já introduziu o IAC 125RN e eles estão patinando, o IPR-106, ele é um café que ele se adapta muito bem às áreas de nematóide, não é dos mais produtivos, apesar de aqui estar maravilhoso, né? Mas ele tem essa utilidade. Joia. Esse aqui também, lá do IDR Paraná, é o IPR-107. Ele também não é dos mais produtivos, cabeceira, top 4 do Brasil, não é. Mas ele, você está vendo aqui que ele já tem frutos, passas e secos. Sim. Né? Ele é um café bem precoce, bem mais precoce. Talvez desse campo experimental é um dos mais precoces. Indicado, então, para aquilo que nós conversamos. Plantar ele numa área de baixada. Mais em condições mais frias, úmidas, de baixada e de grota, vamos dizer assim. Nessas condições, eu entraria com o IPR-107 como opção, Catucaí 2437, ou o próprio 785, ou 2SL, o Guará, né, principalmente o 2015 Cova 479, e o IPR-98. Para a Baixada, esses são os melhores cafés. Lembrando que na Baixada, interessante também, se você puder, plantar ele um pouco mais distante entre pés. De vez de fazer o meio metro, que é o melhor espaçamento, para todas as variedades até o momento, você plantar um 0,6, 0,65 é bom para essa condição de acúmulo de frio, porque o ar escorre com maior facilidade. Ventila melhor. Isso é um estudo muito antigo, já foi mostrado, e serve para essas novas variedades também. Essa aqui é a melhor variedade que nós temos no nosso grupo de pesquisa. Ela é o Akawama, porém é o Akawama gigante. Então esse Akawama veio lá de trás, Fundação Pro Café, Matiello, Saulo foram selecionando, mandou lá para Araguari, no campo que a gente tinha lá em Araguari, foi o campeão de produtividade, foi selecionando, veio para Araxá, e aí são pés muito mais altos que os outros Akawama, então a gente tem chamado ele de Akawama gigante. Qual a idade dela? Todos esses que nós vimos aqui nessa fileira, quinta safra. E esse café, no experimento, nós estamos 4 safras dele irrigado, com média, o pessoal nem vai acreditar, mas 90 sacos por hectare. E olha, você olha para essa planta aí, quantos litros que ela não tem? Exato. De baixo em cima, né? Exatamente. E olha a carga que ele tá para esse ano. O peso dela. E eu te conto que no ano que vem ele dá café de novo. Não 90, mas ele dá muito café. No sequeiro, a gente tem um paralelo dele aqui, também vai muito bem, ó. Condição de sequeira. Sim. Também é um café. Então é um material que tem chamado muito a nossa atenção, muito, principalmente do Matiello, tem pego aqui, a gente trabalha em conjunto nesse material, e ele levado para outros campos, principalmente o campo de Lajinha lá, que você bem falou, lá nas matas de Minas, para estar desenvolvendo. Colocou em algumas fazendas, clientes dele, e é um café diferenciado, tá? Ele é resistente à seca, a produtividade dele é o fator primordial. Com relação a pragas e doenças, estamos avaliando ainda, mas o foco dele realmente é produtividade. Esse aqui é o Araçari, então, de resistência seca, é a que teve a maior retenção de água lá nos experimentos de resistência seca que nós fizemos. Aqui ele está irrigado, né? Então você vê que ele tem um carregadaço. Carregadaço. Olha. É muito produtivo, eu tenho ele lá em Rio Paranaíba,
Nós temos recomendado ele em alguns plantios lá no Grão Mongol, que é uma área do norte de Minas. É porque é plantar uma variedade resistente à seca no irrigado. Sim. Meu é irrigado. Por quê? Nenhuma irrigação é perfeita. A melhor das irrigações que você vai ter uma eficiência de 85%. Sim. Então tá faltando o quê? 15%. Se eu ponho uma variedade que aguenta mais essa seca, tolera mais esses erros de irrigação, essas falhas, essa bomba que quebra, esse Sim. cano que estoura, essa mangueira que entope, eu praticamente não tenho perda nenhuma de água, sim, porque esse café resiste mais. Ou aquilo que você falou, né? Você consegue ampliar a área também com... Exatamente. Com reserva d'água, né? Então, é um café que te dá um seguro extra, você pode plantar áreas maiores, você faz projetos mais, sim, extensos. E aqui nós temos ele no sequeiro, para mostrar para vocês também, o araçari no sequeiro, como ele carregou esse ano. De baixo em cima, né? De baixo, exatamente. Esse aqui é o beija-flor. Também é um café, ó, extremamente produtivo, tá? No cerrado está indo muito bem. Olha a produção que está tendo esse café. Na sua quinta safra. É um dos mais produtivos no sequeiro que nós temos aqui hoje, é o beija-flor. Principais características dele? Produtividade muito alta, tem resistência seca. Uhum. Acho que seriam essas duas as principais. A maturação média, certo, não é nem muito tardio, igual, ele é mais precoce que o asa branca, por exemplo. E não é precoce. Igual ferrugem e nematóide? Nematóide nós não temos o teste com ele ainda. Ferrugem ele também não é tolerante. Entendi. Vou mostrar para você o Palma 2 de 3, irrigado, e sequeiro. São dos mais produtivos, mas você vê que eles tombam muito, eles têm muito problema na lavoura com relação a isso, e floradas, principalmente o Palma 3, sim, muito desuniforme. Então é um café extremamente produtivo, só que eu trabalharia o Palma 3, que o nome dele agora é gralha, no sistema safra zero. Certo. Deixar ele produzindo todo ano, pode ser um problema. Sim, então ele mesmo está amarrado. Né? Você poda, ele dá muito café e você poda ele de novo. Aí você vai conseguir, certo, vem cá para ver, ó, resultados muito bons. Olha que carga. Olha. Ó, carga igual ele é difícil, viu? Só que é um café que você não pode sair recomendando, sim, por aí, em qualquer lugar. Sim. Tá em alguns pontos específicos. Esse aqui é o asa branca, né? Ele é um material que tem chamado muita atenção, nós já recomendamos ele em muitas fazendas há 5 anos. O asa branca é um café extremamente resistente à seca. Aliás, foi ele que nos chamou a atenção nossa. Realmente existem, sim, variedades que são resistentes à seca. Tem esse potencial. Exato. Extremamente produtivo. É muito superior ao Acauã novo. Quem compara, é igual ao Acauã novo? Não, é muito diferente, dá menos doença. Ele é mais uniformizado, a altura principalmente, a maturação. Maturação mais tardia que de Catuai, mas ela é bem uniforme. A demora, o enchimento de grão e a granação dele demoram mais. Mas depois, quando chega ali final de maio, ele amadurece bem, aqui no Cerrado. Certo. Em outras regiões tem outros comportamentos. Bastante vigorosa também. Né? Exato, muito vigoroso. É o café que a gente tem mais segurança de trabalhar ele no Brasil hoje. Nós colocamos ele em 24 municípios. Nos 24 municípios ele foi bem. Se você analisar os experimentos, às vezes ele sai com outro nome, porque, sim, às vezes experimento mais antigo, ele às vezes não é o campeão dos experimentos, mas ele está sempre entre os primeiros colocados. Nunca foi mal em nenhum experimento. E nos 24 municípios também sempre foi bem. Tem lugar que o Arara produz mais que ele? Tem. Tem lugar que o Graúna produz mais que ele? Tem, mas eu nunca vi ele ir mal. E cafeicultura de sequeiro, cafeicultura irrigada, área fria, área quente, sul de Minas, Mogiana, Cerrado, norte de Minas, Bahia, Goiás. É um café que ele, igual o Catuai se adaptou no, sim, Brasil inteiro, o asa branca também. E para fechar, a gente não poderia deixar de falar dele, né? Por isso deixamos por último, o Arara. E aí, o que vocês estão vendo do Arara aqui, Felipe? O Arara é uma das variedades mais produtivas do Brasil. Se você comparar todos os experimentos, eu fiz essa comparação, ele foi o primeiro colocado em 40 e tantos %, sempre ganhando ali, primeiro colocado, sempre à frente das demais. Ele vai bem também em regiões frias, em região quente ele é excepcional, muito difícil de ser ganhado um Arara.
Tem que ter o cuidado de não plantar nas regiões de acúmulo de ar frio, igual nós conversamos lá para as outras variedades. Peneira alta, qualidade de bebida, imune a ferrugem praticamente. É um café muito bom. Toda a propriedade tem que ter arara, com certeza. Concordo. De 3 variedades que você tem que ter na sua fazenda, a arara tem que estar lá no meio. Tem que ter. Ô Felipe, então, para a gente resumir para o cafeicultor, diante do que a gente viu em campo aqui, hoje o cafeicultor, na hora de implantar sua lavoura, escolher uma cultivar, o que você acha que é mais importante ele pensar? Sim. Primeiramente, o cafeicultor tem que ir atrás do consultor dele, ou ali da família mesmo, e verificar quais são as problemáticas que ele tem dentro daquela fazenda dele. Por que aquele talhão está saindo? A média sucumbiu, errou nas desbrotas, não fez, está muito ruim a lavoura, deu nematóide, deu fusário. Tirar a lavoura e ver o que você vai implantar de acordo com as problemáticas. É nematóide fusário? É tal variedade. É uma área de acúmulo de frio? Vale a pena ter a área de café lá? Ah, não vale. É uma variedade mais precoce, por exemplo. É irrigado? É sequeiro? Estamos falando da onde? É Matas de Minas? É Sul de Minas? É Cerrado? Dentro dessas regiões, quais são as micro-regiões? É um Sul de Minas quente, como Guapé, como Piuí? Não, é um Sul de Minas Três Pontas, de clima mais moderado, ou um Sul de Minas frio, Poços de Caldas, por exemplo. Ou é no Cerrado, é Sim. Patos de Minas, que é quente, é Carmo do Paranaíba, que é frio, ou é Serra do Salito, mais frio ainda. Que região que você está falando? Aí ele tem que ir atrás, ele e o agrônomo dele, de pesquisas que foram feitas seriamente. Sim. Desse tipo que você viu, com parcelinha e tal, feito por alguma instituição, algum pesquisador. Não querendo criticar, mas alguns lugares que você planta uma linha de uma variedade, planta uma linha de uma outra variedade, você não consegue extrair os Sim. dados dali. A gente já viu muito produtor ganhando um punhado de sementes de um punhado de mudas do outro, soltando lá no meio do plantio, geralmente num canto, uma super variedade. Por exemplo, tem um mundo novo e vai plantar um arara, planta lá no cantinho, adubo igual ao mundo novo, cola igual ao mundo novo, e o arara lá no cantinho não consegue expressar o potencial dele. Isso não é um resultado de comparar. Então, ir atrás dos principais experimentos, ver aonde foi feito. Se no seu município tem um experimento, tem muitos. Fundação Procafé fez vários, nós fazemos vários. O IDR Paraná fez vários, o IAC fez vários, a IPAMIG fez vários experimentos. Se é do seu município, maravilha. Compara agora a altitude, vai visitar a lavoura, vê quem foi o agrônomo que testou aquilo e extraia melhor esses dados para você replicar na sua fazenda. Não, eu estou numa fazenda que não tem experimento, não tem nada. Plante por similaridade. Veja nas apresentações quais são as melhores variedades para uma região quente, para uma região fria e coloque lá, pelo menos 3 variedades. Coloque sempre pelo menos um talhão de cada variedade e não poucas ruas. E não muitas variedades, não faça você um campo experimental. Vai mais na certeza. Felipe, muito obrigado por abrir essa unidade experimental aqui para a gente compartilhar informações tão importantes, né? E eu já adianto que vem muitas outras por aí, porque às vezes discutindo com cafeicultores, muitos falam, né, de uma cultivar ou outra, e a dúvida deles é, mas e produzindo, e com 4, 5 safras, será que a longevidade dela é boa? No início todas produzem bem, tudo, e aqui a gente viu, né, a resposta delas, tanto na irrigado quanto na sequeira, aquelas que destacam mais. Então isso aí com certeza são informações muito relevantes e muito importantes para o cafeicultor na hora dele. Se você for atrás dos lugares corretos para buscar suas informações, como no seu canal, não tem erro. Pode confiar que as informações dessas variedades, dos manejos dela, vão se adaptar bem para você e você vai colher ótimos resultados. Cafeicultor, e aí, o que você achou desse vídeo? Deixa aqui nos comentários qual a sua opinião sobre essas cultivares, se você já tem alguma implantada aí na sua lavoura. E não vai ficar só por aqui, nós vamos trazer mais informações das pesquisas do Santinato, as experiências dele, para a nossa cafeicultura, que vai ser muito importante, vai ser muita informação de qualidade aqui no canal. E deixa também aquele like que é tão importante e ajuda a fortalecer o canal. E falando nisso, já pensa na possibilidade de se tornar um membro do canal. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, um forte abraço e até o próximo No Pé do Café.